Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus. Eu sou Ezequiel Gomes e neste vídeo nós damos continuidade a uma série que estou fazendo a respeito do contexto histórico da produção da carta aos Gálatas. Para isso nós estamos estudando a perspectiva de Jeremy Murphy O'Connor no livro Paulo Biografia Crítica, e inclusive você pode encontrar no link na descrição desse vídeo um link para você poder comprar o material, caso você tenha vontade de se aprofundar um pouquinho, né? Inclusive, eu já falei, não custa reenfatizar, que eu não concordo com todas as perspectivas do Murphy O'Connor, entretanto, reconheço nele um extraordinário erudito, conhecedor, né, da história, das cartas, da teologia de Paulo, e por isso merece as considerações que a gente está fazendo aqui, ainda que não precisamos levar as coisas que o Murphy O'Connor diz como verdades absolutas, né? Inclusive ele que tem uma veia bastante historiadora, né, gosta muito da perspectiva histórica, sabe que a história não é matemática, né, não é uma ciência exata. Existem gaps, existem lacunas, existem coisas que muitas vezes os textos bíblicos não trazem como contexto mais amplo, né, da produção dos documentos bíblicos, e aí criam-se teorias e ideias e dúvidas. E é interessante a gente poder trabalhar um pouco esse tipo de pano de fundo antes da gente poder entrar, então, de fato, no texto da Carta aos Gálatas e avaliar um pouquinho as questões contextuais de uma forma mais biblicamente informada, né? Até aqui a gente está criando um panorama amplo de quem eram os Gálatas, de como que era a história do local, quem eram os inimigos de Paulo, os judaizantes, as suas táticas, o seu conteúdo, através do qual eles estavam ali de alguma forma perturbando o evangelho, ou pregando um falso evangelho. E agora a gente vai entrar no momento da reação e da estratégia de Paulo para lidar com os problemas na Galácia, com a igreja que ele tinha fundado, né, na sua primeira viagem missionária. E as coisas a partir daqui vão começar a ficar cada vez mais interessantes. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Vamos ver se você que está assistindo essa série e esse vídeo vão concordar comigo ou não. Então, sem mais delongas, vamos lá ver o que o Murphy O'Connor tem para nós. E aí ele escreve o seguinte: durante sua longa viagem pela Ásia Menor, depois do rompimento com a igreja de Antioquia, Paulo teve de refletir em sua nova situação e nas mudanças que se precipitavam sobre as igrejas da Judéia. É importante você saber que a parte que eu estou lendo desse livro aqui para vocês refere-se ao capítulo 7 e ao capítulo 8, como eu falei inclusive no primeiro vídeo, tá? Que vai da página 169 e termina aqui na página 218, tá? Então veja bem, tem praticamente 170 páginas de discussões antes disso tudo que a gente está estudando nessa série, e o Murphy O'Connor tem uma perspectiva de que o seguinte: depois do Concílio de Jerusalém, as igrejas, tanto em Jerusalém quanto em Antioquia, de alguma forma tomaram um rumo na direção de um cristianismo mais judaico, contrariamente às perspectivas paulinas, tá? Ou pelo menos em certa tensão com as perspectivas paulinas. É como se Paulo fosse uma pessoa meio que isolada nesse trabalho missionário dele, e a igreja cristã, de uma forma um pouco mais ampla e um pouco mais geral, fosse né, na direção e na tendência de um cristianismo judaico, tá? Não de um cristianismo, vamos pensar assim, né, vivido tranquilamente por pagãos que não se tornam judeus ao se tornarem cristãos, né? E aí existem zilhões de tretas aí se o Murphy O'Connor tem razão ou não, mas a perspectiva dele faz sentido e coloca diante de nós uma perspectiva de que talvez o nascimento da igreja cristã tenha sido num contexto, né, tenha se dado num contexto de muitas discussões, muitas discordâncias, muitas ênfases que ainda não estavam totalmente amadurecidas ou desenvolvidas. Então, num primeiro momento, talvez de fato os discípulos judeus tivessem dificuldade em entender a que ponto as implicações daquilo que Cristo realizou, não só pelos judeus, mas também pelos gentios, iria esvaziar ou descaracterizar a religião judaica.
e como que poderia ser possível ser um cristão seguidor de Jesus, que foi um judeu, sem ser judeu e sem estar incluído ou contextualizado nas diversas discussões, etc., das singularidades do povo judeu em relação aos demais povos, né? E tudo tem a ver aí com a história dos judeus, a lei de Deus dada aos judeus, que inclusive testemunha de Cristo, né? Deus que se fez homem, e aí toda a ideia de que Deus se fez homem na pessoa de Cristo, e que Deus é esse? É o Deus dos judeus, né? É inclusive o Deus que deu a lei. Então, como que vai ficar agora toda a questão da lei, ou antes de converter as pessoas a Cristo é necessário convertê-las à lei, dar uma perspectiva ampla e completa, enfim, do judaísmo, antes de contextualizar a existência, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo. Então essas questões, provavelmente no começo da história cristã, não fossem simples, como até hoje não são simples. Então, com menos experiência do que nós, talvez ali nas comunidades cristãs primitivas, as tretas fossem bastante amplas e bastante complexas. Então, o Murphy O'Connor ensina que Paulo, ele era tipo assim um membro na igreja em Antioquia, que foi enviado para a missão. E quando Paulo sai para fazer a sua primeira viagem missionária e cumprir a sua missão, de alguma forma a sua própria igreja mãe volta a um cristianismo mais judaico, com necessidade de circuncisão e um monte dessas coisas, enquanto Paulo está pregando um evangelho sem circuncisão. E aí, isso inclusive faz o Murphy O'Connor entender que provavelmente os judaizantes que vão pregar lá na Galácia podem ter sido membros ou emissários da igreja de Antioquia enviados para corrigir o evangelho que Paulo pregava. E aí contextualiza-se a treta. Então a tese aqui do Murphy O'Connor é que depois que há um rompimento entre Paulo e Antioquia, Paulo vai precisar refletir a respeito da sua nova situação. Agora ele não tem uma igreja-mãe para apoiar a sua missão, inclusive financeiramente e tudo mais. E agora também existem mudanças nas igrejas da Judéia e de Antioquia e de tudo mais. Então, de repente, um evangelho mais judaizante está recrudescendo e inclusive está prevalecendo, né? Está fazendo adeptos, está fazendo estragos, e a mensagem desse pessoal chega até os Gálatas, tá? Mais ou menos esse é o tipo de contexto para você entender. Aí o Murphy O'Connor continua. É importante que passasse o tempo formulando planos de contingência para lidar com problemas semelhantes em suas comunidades. Os convertidos judeus de Paulo eram poucos, e teria sido razoável pensar que quanto mais para o oeste ele fosse, menos probabilidade havia de encontrá-los influenciado pelo nacionalismo judaico, que lhe fora vantajoso em Jerusalém, mas desvantajoso em Antioquia. Então o Murphy O'Connor está dizendo que o Paulo, diante da nova situação, começou a precisar refletir em relação a tudo que estava acontecendo e começou a passar o seu tempo formulando planos sobre como, de alguma maneira, reagir ao que está aqui agora acontecendo. Então pensa assim, olha, ele está aqui mais ao leste, em Jerusalém, Antioquia e tal, e ele começa a ir para o oeste. Inclusive essa expansão que leva ele até a Ásia Menor, até a região frígio-gálata e tudo mais, ele tinha planos de ir para a Espanha, né? Mais a oeste ainda. Quanto mais a oeste ele fosse, menos judeu seria o povo que estaria ali mais influenciado diretamente por Jerusalém, beleza? E os convertidos dele provavelmente não eram assim em grande número judeus, né? Eram mais pagãos mesmo. Então, ele agora está começando a pensar como é que ele vai reagir à incursão dos judaizantes entre os seus convertidos pagãos. Será que os convertidos pagãos iriam dar razão aos judaizantes? Será que o maior conhecimento da história do povo de Deus e da lei da parte dos judaizantes seria de fato algo que daria vantagem aos judaizantes em relação aos cristãos pagãos? E agora Paulo vai ter que apagar fogo nas suas comunidades de uma forma geral por causa desse treco aí? Paulo começou a precisar pensar um pouco, né? Desenvolver uma estratégia para lidar com a questão de uma forma geral. E aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim: o leste se rendera aos que tinham uma visão diferente do cristianismo, mas o oeste era dele.
Portanto, é improvável que, em sua segunda visita aos Gálatas, ele dissesse alguma coisa sobre o que acontecera desde sua estada anterior no meio deles. Pelo contrário, é provável que ele insistisse na unidade do movimento cristão e na reciprocidade de suas diversas partes, a fim de predispor os Gálatas a contribuir para a coleta em favor dos pobres de Jerusalém. Bom, o tema da coleta é bem importante no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e etc., mas muitas vezes isso passa desapercebido por algumas pessoas que fazem uma leitura mais superficial da Bíblia. Quando Paulo foi a Jerusalém conversar lá com Tiago, Pedro, etc., o que acontece? Eles dizem que Paulo, então, eles estenderam a comunhão e tudo mais, e ele foi enviado de fato para Antioquia para pregar aos gentios, mas que ele deveria se lembrar dos pobres. E aí Paulo diz que ele se esforçou para fazer isso. Então ele organizou uma coleta entre as diversas igrejas que ele percorria, para, de alguma maneira, então, passar recolhendo uma oferta e mandar para a igreja e os pobres da igreja em Jerusalém. Inclusive para demonstrar que o evangelho que ele está pregando não tem por objetivo criar uma comunidade absolutamente separada da comunidade de Jerusalém. Tá? Ele sabia que os discípulos que conheceram Cristo estavam vivos e moravam em Jerusalém, mais cedo ou mais tarde. As igrejas que ele fundava também iam saber disso e precisavam entender que eles faziam parte de um movimento cristão só. Não era duas igrejas aí nesse primeiro momento, né? Não tinha denominação ainda, né? Essas seriam divisões que surgiriam bem depois. Então tudo isso é bastante interessante. E o que o Murphy O'Connor está dizendo é o seguinte, que o leste, por influência de Jerusalém, supostamente, estava se tornando cada vez mais judaizante, tá? Estava criando um evangelho cada vez mais judaizante, e estava prevalecendo sobre a mensagem que Paulo acreditava ser mais correta, mas Paulo ainda tinha todo o oeste para conquistar e já estava conquistando. E aí o que acontece? Em tese, num segundo momento em que Paulo viesse visitar os Gálatas, se não houvesse a incursão dos judaizantes no meio da Galácia, ele inclusive poderia conversar com eles sem muitas referências ao tipo de coisa que agora os judaizantes vão trazer para a discussão. Basicamente isso aqui que o Murphy O'Connor está já vislumbrando. Tá? Então Paulo, sem os judaizantes na Galácia, Paulo chegaria ali e simplesmente enfatizaria a unidade do movimento cristão, a necessidade da coleta e tudo mais. Beleza. Aí Paulo fica sabendo da treta toda com os judaizantes. Aí o Murphy O'Connor diz: diante disso, é fácil imaginar o choque produzido em Paulo pelas informações totalmente inesperadas de que os emissários de Antioquia inclinavam-se a assumir as igrejas que ele fundara na Galácia, e que seus convertidos mostravam-se receptivos a uma visão do cristianismo que agora era completamente diferente. A sensação de espanto e quase desespero que Gálatas descreve transparece com muita clareza em sua resposta, mas a emoção dominante é a ira controlada. Então veja que coisa interessante, né? A partir da leitura de Gálatas, o Murphy O'Connor diz que Paulo ficou surpreso com essa incursão dos judaizantes. Se eles fossem emissários da igreja de Antioquia, pior ainda, porque agora ele perceberia que ele estaria lidando com um movimento complexo, da própria igreja mãe que havia financiado a sua própria missão, e que os Gálatas estavam dispostos a aceitar um outro evangelho, que não o evangelho segundo a perspectiva que Paulo tinha pregado. E aí, qual que é a emoção dominante na carta aos Gálatas? É a ira controlada. Aí o Murphy O'Connor continua, e ele diz o seguinte: o contraste entre a sanha venenosa de 2 Coríntios capítulo 10 a 13 e a fúria calculada de Gálatas é notável. Nos dois casos, o problema são os judaizantes, mas o amargo desapontamento com os coríntios encontra alívio na recriminação, enquanto em Gálatas ela é canalizada em uma demonstração de gélida precisão. Eu não sei se na leitura você consegue perceber
a força do que o Murphy O'Connor está dizendo e eu vou tentar traduzir para você. O Murphy O'Connor tem uma visão muito interessante sobre a correspondência entre Paulo e os coríntios, tá? Que vem um pouco da perspectiva histórico-crítica de que Paulo escreveu aí umas 5 cartas aos coríntios que depois foram editadas, algumas se perderam e o que sobrou foi uma versão editada de 1º e 2º aos coríntios. E inclusive ele acha que o capítulo 10 a 13 de 2 aos coríntios era uma carta original em separado, tá? E quando você vai dar uma lida, e eu recomendo que você leia 2 aos Coríntios, capítulo 10 a 13 em uma tacada só, você percebe uma coisa interessante que o Murphy O'Connor chama de sanha venenosa. Como se Paulo tivesse meio chateado com os coríntios e defendendo o seu apostolado e recriminando os coríntios e combatendo os judaizantes, que eram super apóstolos e não sei o que, e eram judeus, eram circuncidados, e ele falou, eu também sou, e não sei o que, e os servos de Satanás se revestem de servos da justiça, porque o próprio Satanás se reveste de anjo de luz, nessa parte que tá essa treta toda aí. E Paulo chama isso de uma sanha venenosa, né? Paulo tá brigando com os coríntios, claro, como quem briga com irmãos ou com familiares, briga com pessoas a quem ele quer bem, né? Para que não deem atenção a essas heresias dos judaizantes. Entretanto, em Gálatas, a situação é um pouco diferente, porque Paulo se sentia mais à vontade para recriminar os coríntios e menos os gálatas. Por isso Gálatas é uma fúria controlada, né? Uma ira controlada. Inclusive, é engraçado isso, né? Então, enquanto ele podia brigar com os coríntios, com quem ele tinha uma relação mais íntima, ele não podia brigar com os gálatas, porque poderia haver um racha entre ele e os gálatas. Olha que interessante, aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim, poderíamos esperar que acontecesse o contrário, pois o controle vem da idade e da experiência. Os coríntios, entretanto, desapontaram Paulo muitas vezes. O que quer que tenha provocado a explosão de 2 Coríntios 10 a 13 foi a gota d'água. Além disso, aconteceu exatamente quando o apóstolo pensava estar livre da obrigação de dar apoio e poder voltar a fundar novas igrejas. Quando ele escreveu Gálatas, Paulo tinha sido mal compreendido pelos tessalonicenses. Mas isso foi um acaso e não foi alvo de nenhuma animosidade pessoal. A deliberada oposição revelada pelo relato vindo da Galácia agora era um assunto completamente diferente. E havia a possibilidade muito real de que sistematicamente se estendesse às outras igrejas, que ele fundara sobre a égide de Antioquia. Paulo percebeu que a sua credibilidade estava em jogo, sua visão do evangelho estava ameaçada. Todo o seu futuro e o futuro da sua obra corria perigo. O Murphy O'Connor tem uma forma muito interessante de descrever o que pode ter sido a história do cristianismo primitivo, né? E o que acontece? Paulo conheceu primeiro os coríntios e depois os gálatas. Então, com a idade, parece que a gente fica um pouco mais tranquilo. Mas nesse caso, o que acontece? Os coríntios, ele brigou um pouco mais, porque ele inclusive teve tanta treta com os coríntios que chega uma hora que você se permite brigar com quem briga com você, vamos pensar assim. Mas os gálatas ainda não. Os gálatas, eles provavelmente, naquele contexto, eles não estavam brigando com Paulo. Talvez, inclusive, os relatos chegaram até Paulo, do tipo assim, que a igreja da Galácia tá tudo bem, e eles estão aprendendo cada vez mais, e estão aprendendo, inclusive, que tem que se circuncidar e tudo mais. Aí Paulo fica maluco, ele diz, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Se os emissários de Antioquia, judaizantes, que tem esse evangelho judaizante, vão começar a ir nas minhas igrejas e pregar esse tipo de coisa, Paulo percebe o quê? Eu estou em risco, o que eu prego está em risco. E como Paulo entende que o que ele prega é a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, é a verdade de Cristo, é a verdade de Deus e tudo mais, agora Paulo precisa desenvolver uma estratégia, uma reação, uma resposta diante dos desafios judaizantes na Galácia. E aí o Murphy O'Connor vai começar a descrever um pouco dessa estratégia. Ele diz assim, para Paulo estava claro
que a situação era grave demais para uma explosão, que só serviria para aliviar seus sentimentos. Descarregar sua irritação em Gálatas já perplexos seria favorecer o jogo dos adversários. A recriminação, muitas vezes, é sinal de culpa. Ele percebeu que tinha que preparar uma reação cuidadosa para cada detalhe dos argumentos alegados contra ele e contra o seu evangelho. Não era apenas a questão de assegurar aos Gálatas que o evangelho que ele pregara era a verdade. Os intrusos ainda estavam na Galácia, e era muito importante persuadi-los de que a perspectiva deles sobre o evangelho não estava em absoluto tão bem fundamentada quanto eles imaginavam. E aqui dentro desse ponto, o Murphy O'Connor ele faz referência ao texto de Gálatas capítulo 1, verso 7 e capítulo 5, verso 10, que dão a entender que os Gálatas, naquele momento, ainda estavam na presença dos judaizantes. Os judaizantes não tinham ido embora. Então Paulo estava perplexo. Ele saiu da Galácia e os judaizantes vieram e tomaram conta. E estavam ali, estão ali e acabou. E ele começa a perceber que ele vai ter que agir com sabedoria para lidar com a situação. Porque se ele simplesmente brigasse com os Gálatas, os emissários de Antioquia, ou os judaizantes, iriam simplesmente prevalecer desta briga para dizer, tá vendo? Paulo só gosta de vocês quando você gosta dele. Paulo só apoia vocês quando vocês concordam com tudo que ele diz. Paulo é uma pessoa que só está preocupada com ela mesma, não com mais ninguém. Então, o Paulo não adianta ele querer brigar, porque inclusive a briga ia poder ser um sinal de que ele mesmo já estava errado. Então, Paulo começou a perceber que ele ia precisar lidar com argumentos judaizantes e dos judaizantes. Não somente para que os Gálatas tivessem a certeza de que o que ele, Paulo, pregava era verdade, mas para que os próprios judaizantes tivessem que reconhecer que estavam pregando heresia, que as coisas não eram exatamente assim como eles estavam pensando. A gente viu nos 2 vídeos anteriores um pouco do que poderia ter sido o conteúdo da pregação dos judaizantes, e agora Paulo precisa demonstrar que a lógica dos judaizantes não é tão bíblica, ou tão clara, ou irrefutável, ou tão bem fundamentada, como talvez eles próprios judaizantes imaginavam. E os Gálatas que não tinham tanto conhecimento talvez ficassem meio perdidos no meio da treta entre Paulo e os judaizantes. Veja que situação muito interessante que se pinta aqui, né? E aí o Murphy O'Connor continua dizendo o seguinte: embora dirigida aos Gálatas, não seria possível esconder a carta dos intrusos judaizantes, principalmente se ela fosse lida em público, como era o costume. E com certeza Paulo estava ciente desse fato, e ele se tornou a base de sua estratégia. Então Paulo ia escrever uma carta aos Gálatas, só que os judaizantes ainda estavam na Galácia. E geralmente as cartas que os apóstolos mandavam eram lidas, inclusive diversas vezes, na congregação. E muitas vezes, então, ali estariam não só os membros da igreja que Paulo converteu, mas os próprios judaizantes. E agora o Paulo ia ter que responder para os Gálatas e para os judaizantes. Olha que legal vai ficar isso aqui. Aí o Murphy O'Connor diz o seguinte: inevitavelmente, ele fala diretamente aos Gálatas, mas os intrusos são os seus verdadeiros destinatários. Se a presença deles na Galácia era apenas o primeiro de um esforço por parte de Antioquia para recuperar o que ela considerava suas igrejas filiais, Paulo não podia se contentar em lidar com os sintomas, separando os Gálatas dos judaizantes. Ele tinha que ir à raiz do problema, criando uma solução de longo prazo. A única forma de deter outros avanços em seu território e assegurar de maneira permanente o futuro dos Gálatas
era solapar as convicções dos judaizantes, deixando os gálatas num segundo plano. A recuperação destes últimos deveria ser um subproduto da derrota dos judaizantes. Paulo percebeu que os gálatas não tinham muitas condições, muitas ferramentas para, de alguma maneira, contrapor os judaizantes. Então Paulo ia ter que destruir a heresia dos judaizantes para poder assegurar o futuro dos gálatas. E ao derrotar os judaizantes, Paulo salvaria os gálatas da ameaça do evangelho falso. Extraordinário. É extraordinário o quadro que a gente vê a partir desse tipo de leitura, né? Inclusive que são coisas que a maioria das pessoas não para pensar, né? O que está por detrás da construção de um documento bíblico, né? Como a Carta aos Gálatas. E aí o Murphy O'Connor continua. Paulo não poderia ter esperado que os gálatas, que haviam sido convertidos do paganismo, entendessem plenamente a força dos argumentos que dependiam de um conhecimento mais profundo da tradição judaica. Tais investidas calculadas com cuidado deviam destinar-se a confundir os intrusos. Paulo esperava que a consternação resultante fosse o argumento mais persuasivo no que dizia respeito aos gálatas. Confiava em restabelecer sua autoridade entre eles, reduzindo os judaizantes ao silêncio. Naturalmente, se os gálatas entendessem a intenção dos seus argumentos, melhor. Além disso, sua evocação da experiência da conversão dos gálatas mantinha-os bem informados. Eles podiam entender o propósito desse apelo, mas o mesmo podiam os intrusos, cuja conversão ao cristianismo não se relacionava de modo algum com a lei. Olha que coisas interessantes começam a surgir aqui. Os gálatas eram pagãos que se converteram ao cristianismo através de Paulo. Agora Paulo sai de cena e os judaizantes entram. E os judaizantes vêm com essa conversinha de Bíblia, de lei, de Abraão, de circuncisão, de leis e festas e não sei o quê. E os gálatas não têm muita base para dizer que sim, para dizer que não, e agora começam a dar razão a essas pessoas, que inclusive provavelmente poderiam ser judaizantes, membros da igreja cristã de Antioquia, que tinha financiado a missão de Paulo até os gálatas, e tá tudo bem. Agora, quando a notícia chega até Paulo, Paulo percebe a gravidade da situação e ele sabe que os gálatas não têm muita base na tradição judaica para se contrapor aos judaizantes. Então o que Paulo faz? Paulo decide confundir os judaizantes. Por isso ele vai escrever a carta aos Gálatas com um monte de referência às histórias judaicas, aos personagens judaicos, aos temas da religião judaica, circuncisão, Abraão, lei, dias, festas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Inclusive porque qual que era o objetivo de Paulo? Ao tratar dessas questões todas, confundir os judaizantes. É como se os judaizantes viessem até os Gálatas e dissessem assim: Paulo não fala nada dessas coisas para você. E aí o Paulo escrevesse uma carta para eles onde Paulo falava de tudo isso, mas de uma perspectiva diferente, da perspectiva dos judaizantes. E os judaizantes tomassem um cala-boca e ainda fossem revelados como hereges na situação. E Paulo, nessa carta, ele iria lembrar aos Gálatas como é que os Gálatas conheceram Deus. E não foi através dos judaizantes, foi através do trabalho dele, Paulo. E ao fazer isso, Paulo iria evocar na mente dos judaizantes uma questão interessante. Olha, antes de serem cristãos, vocês já eram judeus, circuncidados, parabéns. Então vocês se converteram ao cristianismo depois. Independentemente da lei, se fosse a lei pela lei, vocês não seriam cristãos, vocês seriam judeus. Então, os Gálatas são convertidos a Cristo. E vocês também não são convertidos a Cristo?
Veja que questões interessantes agora começam a surgir na estratégia de Paulo para tratar com os problemas na galáxia, que é urgente, que é essa emergência na galáxia. Muito interessante. Aí o último parágrafo, Murphy O'Connor diz assim: o artificialismo dessa abordagem de Paulo, de uma situação perigosamente transitória, confirma o que dissemos acima sobre as informações detalhadas que Paulo devia ter dos argumentos dos adversários, e ao mesmo tempo salienta sua capacidade mental e sua formação intelectual. Só alguém totalmente convencido da qualidade de sua capacidade retórica e habilidade literária teria tentado executar uma estratégia tão delicada por carta. Em pessoa teria sido muito mais fácil. Se Paulo não escolheu a segunda opção, só pode ser porque alguma coisa impossibilitou que ele visitasse a Galácia. Talvez os movimentos que levaram à sua prisão em Éfeso já tivessem se iniciado. Nesse caso, a fuga seria considerada prova de culpa. Ou podem ter surgido problemas consideráveis dentro da comunidade efésia, dos quais temos algumas indicações em Filipenses, e que o obrigaram a ficar por lá. Então Murphy O'Connor está dizendo que o Paulo saiu da Galácia e foi para Éfeso. E em Éfeso, depois de um tempo, ele ficou sabendo do problema na Galácia. E por que ele não voltou para a Galácia para resolver essa treta pessoalmente? Porque ele não conseguiu, talvez a prisão dele estivesse próxima, tretas na igreja, alguma situação aconteceu que ele não foi voltar para pessoalmente confrontar o problema. Então ele fez uma estratégia de responder por carta. É aqui que nasce a estratégia e a ideia da criação da carta aos Gálatas como reação ao problema dos judaizantes. O Murphy O'Connor diz que essa é uma abordagem artificial, ou seja, essa é uma abordagem temerária que talvez não resolva o problema 100%. E Paulo, para ter desenvolvido uma estratégia como essa, ele precisava ser uma pessoa muito segura da sua capacidade retórica, da sua habilidade literária, que com uma carta ele pudesse resolver o problema da influência dos judaizantes entre os Gálatas. Será que Paulo foi bem sucedido? Não? Será que a carta que resultou desta reação e desta estratégia é um documento interessante, suficiente para responder os judaizantes? Sim ou não? Bom, os detalhes mais profundos vêm a seguir.